vai ser traduzido durante a campanha e, claro, como vai ser traduzido caso ele vença a eleição. Eu converso agora com o cientista político Elias Tavares para responder algumas dessas perguntas. Elias, comece te perguntando o que é que você achou do discurso do presidente Lula durante a convenção. Olá, Rafa, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. É sempre uma honra poder participar aqui. Rafa, vamos lá, né? Eu entendi ali o discurso do presidente Lula, na verdade, o evento como um todo, ele foi dividido por algumas camadas, né? Uma camada ele faz algum gesto ali para um eleitor que ele não conversa, então ele fez esse gesto colocando a Janja para poder fazer uma fala. Também teve ali o seu jingle gospel, que também a gente sabe que é um eleitor que o presidente Lula tenta ali, né, trazer para o seu ninho de votos, né? E também uma fala aí, uma terceira camada, onde o Lula volta ao Lula que é mais agressivo, né? Dizendo que não é mais o Lulinha paz e amor, enfim, colocando ali algumas camadas para também aquele eleitor que reclamou, né? Aquele petista que reclamou um pouco do Lula durante esse Lula 3, né? Dizendo que o Lula estava diferente, que estava ali muito paz e amor demais. Teve uma crítica ao petismo, né? Que o Lula deixou ali, vamos dizer assim, não foi muito contemplado nesse Lula 3. Então são várias camadas onde o Lula separou direitinho entre a fala do Alckmin, entre a própria fala dele, e essa fala mais para polarização mesmo, para dar aquela animada, para dar aquela esquentada naquele petista que quer ir para as ruas para o enfrentamento, para as redes sociais. Então eu dividiria essa fala do presidente Lula nessas três camadas muito bem distribuídas ali durante o evento. E outro ponto interessante, Elias, é o fato de que o Lula deixou claro que num eventual governo, numa eventual vitória para começar em 2027, ele vai sim bater de frente com o Congresso Nacional em relação às emendas parlamentares. Inclusive, acho que ele deu ali uma cutucada bem direta no Davi Alcolumbre, quando ele disse que o presidente da República está cada vez perdendo mais poderes. Ele cita, inclusive, deixou ali meio no ar uma citação em relação à tentativa dele de fazer o advogado-geral da União se tornar ministro do STF, acabou não acontecendo. Você entendeu também, de fato, que o Lula está ali dizendo para o Congresso Nacional, olha, ano que vem, a partir do meu próximo governo, a gente vai discutir isso, mesmo ele deixando claro que vai ser de forma democrática? Não, sim, sem dúvida. Também foi um aceno, né? E que, aliás, né, convenhamos, a gente tem um Congresso Nacional hoje, né, Rafael, muito empoderado, muito forte. Isso se deve a vários fatores, entre eles as emendas parlamentares, entre eles a forma de como é distribuído, né, o fundo eleitoral e o fundo partidário colocado pelo Lula. Eu acho que até na fala dele ele se confunde um pouquinho com emenda e com fundo partidário, né? Pelo menos eu tive essa percepção assistindo um pouco ali a fala dele na convenção. Então, é evidente que precisa se discutir. Agora, essa discussão ela não é uma discussão muito fácil. Ele vai entrar para esse enfrentamento, vai ser uma vida pior ainda. Porém, a gente tem que lembrar, né? Ele está dizendo já, na fala dele, ele disse que é a última vez que ele está concorrendo, até acredito que seja de fato. Então, pode ser que o Lula 4 dê a ele, né, justamente por não ter essa obrigação de reeleição, embora provavelmente terá a obrigação de se fazer um sucessor, mas dá a ele, né, essa obrigação de não reeleição, de terminar ali a sua história política. Pode ser que ele vá, de fato, para esse enfrentamento. Agora, vida fácil não vai ser, porque o Congresso Nacional, como falei anteriormente, ele detém muita força, né? Outro ponto também que muita gente comentou em relação ao discurso do Lula foi quando ele disse que não quer ser o presidente apenas conhecido por ter feito o Bolsa Família e outros projetos que são muito fortemente associados ao PT. O que é que você acha que ele quis dizer com essa fala? Olha, na verdade, assim, existe um pouco de confusão nessas falas, até porque, assim, a gente está acompanhando a história do Lula, 7ª vez candidato, né? Ele sempre teve muito esse apego à questão social, né? Ele sempre teve a análise dele, o governo dele, o programa dele, sempre foi muito pontuado nesses programas sociais e nessa fala que ele faz, né? Então, assim, ele está querendo dizer que ele terá ali uma forma diferente de condução, não só isso, na cabeça dele, ele entende que isso até, de certa forma, está superado, mas que agora ele quer colocar o grande marco do seu mandato, da sua história, né? É algo curioso, é diferente, é um discurso diferente do que a gente está acostumado, pelo menos por hora, até porque recentemente no seu Lula 3 a gente viu também programas ou redesenhos de programas que é uma receita que vem dando certo nessa jornada
do petismo, na verdade, né, os 2 mandatos da Dilma e também os 3 do Lula, é uma receita que vem dando certo aí para eles e, consequentemente, né, é um motor, uma turbina que faz o petismo ser o que é e eleger tantas vezes o presidente da República. O PT deixou claro que essa convenção, ela de fato era para ser mais modesta, porque o grande lançamento da campanha acontece no dia 16, durante um comício organizado em São Bernardo do Campo, que é onde nasceu o Partido dos Trabalhadores. Mas fica impossível a gente não fazer um comparativo em relação à convenção do Partido Liberal, que aconteceu no fim de semana anterior, aquela que trouxe Flávio Bolsonaro, oficializou a candidatura dele, foi em termos modestos, megalomaníaca. A gente também tivemos o Javier Milei, que continua falando mal do presidente da República, teve vídeo do Benjamin Netanyahu. Você acredita que essa ideia do PT foi acertada em fazer algo mais modesto e focar no momento em que a campanha de fato começa, que começa no dia 16, realmente? Tem uma questão aí que o presidente Lula ele não consegue se segurar sem pedir voto, né? Então, eu acredito que no dia 16 ele já vai estar liberado para isso. Então, tem um pouco, eu enxergo um pouco dessa forma, né, Rafa? E tem uma outra questão também, que é, a gente está caminhando para mais uma eleição de uma polarização muito grande, né? O nosso país ele está binário já há alguns processos eleitorais e não vejo de forma diferente para o próximo processo eleitoral que agora está chegando, né? Então, eu entendo que também tem uma estratégia de marketing de justamente manter essa polarização acesa. E eu acho que tanto o Flávio, né, trazendo Milei, etc., tanto com o Lula indo para sua base e com esse discurso de que não é mais o Lulinha paz e amor, pode ser que seja um pouco mesmo de esticar essa corda para manter essa polarização viva, né? Elias, para a gente finalizar esse assunto, relação à convenção do Partido dos Trabalhadores, o que é que você achou da participação da primeira-dama Janja da Silva? Pergunto isso porque, tanto na convenção do PL, a gente ouviu a esposa do Flávio Bolsonaro, tanto também havia uma crítica já de que a pré-campanha do Lula estava colocando a Janja ali por trás, porque, de fato, há muita rejeição em relação ao nome da primeira-dama atual. O que é que você achou, então, do que ela discursou durante essa convenção? Olha, Rafa, na verdade, a Janja, no início do mandato, ela gerou até um pouco de problema para o governo, né? A gente acompanhou isso. Então, de fato, houve um esvaziamento da figura da primeira-dama, coisa que agora também o Lula, a gente parte também para o segundo ponto, que é qual? A gente está falando da maioria do eleitorado do Brasil, que são compostas por eleitoras, por mulheres. Então, é evidente que tem que se fazer gestos, e aí foi importante, foi acertada a fala do presidente Lula, a oportunidade do presidente Lula de colocar a Janja ali para fazer uma fala, enfim. É importante a gente ver que isso está sendo buscado pelos 2 eixos da política, né? Como o Flávio bem tem dito, né? Que será uma mulher a sua vice, embora tenha uma dificuldade aí para poder fazer esse anúncio, mas dizendo sempre que esse perfil é um perfil muito claro, que é a mulher. Ou seja, existe uma necessidade de se conectar com esse eleitorado, é um eleitorado importante. Volto a reforçar, né? O Lula também fez esse gesto para os evangélicos, que também é um eleitorado conservador, de certa forma. Então, são ações que, na minha avaliação, a gente está partindo por uma eleição muito polarizada, onde a diferença, ou seja, o acerto pequeno ou o erro pequeno, pode custar a vitória ou a derrota, né? Elias, vou pedir uns minutinhos para você, porque ainda